Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje com o vereador Ricardo Raimundo e o vereador Caia Ock, que fazem parte da Comissão Parlamentar Especial, que defende a reativação do transporte ferroviário em nossa região. E os nossos convidados aqui, que é o Sérgio Feijão, que faz parte do Conselho da CEAGESP e também é diretor-presidente da Associação de Preservação da Memória Ferroviária. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema nessa nova parte do programa, e também o Francisco Jardim, que é superintendente federal do Ministério da Agricultura. Eu gostaria de pegar gancho naquilo que o Francisco falou, dessa questão, não é a curto prazo, esses investimentos levam um longo prazo para serem executados. E aí o Sérgio aqui nos bastidores estava comentando como é que foi no passado, tem tudo a ver com isso que o Francisco falou, né? A evolução da ferrovia na região da Alta Paulista, como em todo o estado, como em todo lugar, era feita com extrema cautela. Primeiro você tinha que ter os meios de produção desenvolvidos, né? Após isso você poder transportar, e transportar com qualidade. A Paulista não fez diferente. Ela tinha um braço imobiliário, que era o CAIC. Então, eles retalhavam as fazendas e posteriormente a isso, era feito os estudos, né, de avançamento, os projetos, e aí a ferrovia avançava. Até chegar em Tupã, demorou um bom tempo nos avançamentos do que era conhecido como o ramal dos Agudos. Essa linha que hoje sai de Tirapina e vai para Panorama, o nome oficial dela é ramal de Jaú. Ela tem 506 quilômetros de extensão. A mesma extensão que você teria de Jundiaí até o Porto de Colômbia, a cidade de Colômbia, que seria a linha tronco da Companhia Paulista, mais 506 quilômetros. Numa malha de 2.250 quilômetros, restou apenas esses 1.120 quilômetros. Então você vê que a malha foi muito cortada, ela foi muito reduzida. Hoje você vê a linha entre Itirapina e Panorama, ela é, de uma certa forma, subutilizada, muito pouco utilizada, até Bauru. Alguns trens chegam a Bauru, só que de Bauru a Panorama já está abandonado há muito tempo. Fez-se um esboço de se transportar até Tupã, transportou-se 2 anos, ou quase isso, e parou. Então a justificativa hoje é a seguinte: por que parou? Você tem argumentos muito fortes que te permitem a garantir essa reativação. E mesmo que não tivesse, é uma concessão. A primeira ferrovia no mundo, que foi entre Stockton a Darlington, ela tinha um lema, era periculum privatum utilitas publica, ou seja, risco privado, utilidade pública. Se você tem uma concessão, ela pode dar lucro ou não, mas você é obrigado a manter aquele serviço que você contratou com o poder público em funcionamento, sob pena de caducidade. Então, o fato de você ter o trem chegando até Panorama independe dessa demanda, ele tem que chegar lá. E o trem chegando lá, com os vetores aí de produção te garantindo esse transporte, eu acho que é uma consequência, mas você tem que ter essa oferta de transporte assegurada para que você dinamize a produção. Sem isso, como que você pode pensar na produção sem o trem? Sem uma via, pelo menos segura e rápida, de pegar toda essa produção, como o Jardim afirmou muito bem, e inclusive, não só a exportação, mas os meios o mercado de consumo interno. Então você encarece a comida, a alimentação, isso vai impactar na inflação, quer dizer, isso é uma cadeia sem fim, né? Agora, no aspecto da história que você me perguntou, até a Companhia Paulista chegar a Panorama, e quando ela chegou lá, já estava na sua fase estatal, ela tinha sido desapropriada pelo governo do estado, mas você pode colocar aí que foram praticamente, não uma, mas 2, 3 gerações. Então foi muito demorado chegar lá. Mas por quê? Ela fazia com extrema cautela, né? Sempre pensando em assegurar esses meios produtivos, né? Para depois você levar a ferrovia até lá. Ela tinha também, fora o braço imobiliário, ela tinha a CPT, que era a Companhia Paulista de Transportes, os seus próprios caminhões, que transportavam de Bastos, de Adamantina, de outras cidades, ainda onde o trem não chegava, tendo como vista a ponta de trilhos aqui em Tupã. E no filme que foi passado na audiência, mostra bem isso, né? O que era Tupã nos anos 40.
você transportava essa produção de caminhão até a primeira estação, que seria Tupã, e daqui ela seguia ao Porto de Santos com baldeação em Bauru. A pergunta que eu faço aqui, aí todo mundo fica à vontade para responder. Devido a essa estrutura que você comentou aí, histórica, o que leva a gente a pensar por que chegou ao fim a ferrovia aqui na nossa região? Acho que são escolhas de governo, né? Infelizmente, algumas tomadas certas, outras erradas. Na minha visão, eu acho que é o abandono da ferrovia, e me permita isso, eu sou forasteiro, eu sou paulistano, mas acho que faltou muito da união entre todos os municípios. Por quê? Se você tem uma associação regional que trata do interesse maior de toda uma vasta região, ela tinha que fechar a questão sobre aquilo que lhe é mais importante, os meios de escoamento da região. Esse assunto ficou praticamente em banho-maria. A atitude que vocês estão tomando aqui é muito importante, que é um movimento que se inicia, um movimento de cobrança que vai se prolongar por muito tempo até você ver a coisa concretizada e sedimentada. Porque pedir e esquecer é muito simples, né? Você lança e esquece, é muito oportuno. Então, o fato de você cobrar é uma arte. E está se cobrando para um benefício em comum. O fundador da Companhia Paulista foi um pernambucano, como pernambucano foi aqui também, o fundador de Tupã. O Saldanha Marinho, ele foi um estadista que presidiu a província de São Paulo por um período muito curto, mas nesse período muito curto ele viu as brigas políticas que não podiam deixar de acontecer, como naquela época, entre o partido liberal e o conservador, onde um ia, o outro não ia, então havia uma cisão muito forte no meio social, porque eles não se entendiam mesmo. Então ele viu que era muito importante você ter uma ferrovia ligando Jundiaí, aonde tinha sido inaugurada a linha inglesa. Ela servia como um funil, não avançava mais para o interior, porque bastava chegar lá, a produção chegava em lombo de burro. E ele percebeu que a ferrovia tinha que chegar nos meios de produção. Discutia-se durante muito tempo o fato de se levar a ferrovia a Campinas e mais adiante, mas ninguém fazia nada. Só ficava naquelas discussões e brigas políticas, de puro egocentrismo. E ele juntou os interessados, sob o argumento que é a união para o bem geral, e ele conseguiu, mediante a iniciativa privada, constituir a Companhia Paulista da Estrada de Ferro de Jundiaí e Campinas, que foi a primeira denominação dela. E isso acontecendo, aí a coisa desencadeou. Ela foi avançando para o norte e para o oeste. A história é longa, merece um livro, é uma saga. Mas o fato de não haver a união, isso é complicado. Então pede-se que os municípios adiram a isso e trabalhem em bloco, sabe, fazendo uma cobrança incisiva, porque sem um meio eficaz de transporte, e o trem é um meio eficaz, independente se você acha ele bonito ou não, mas ele é prático, e o meio que nós temos aqui, a geometria da via, tudo aquilo que foi concebido durante muitos anos pela Companhia Paulista, você já tem uma ferrovia moderna na região, e paradoxalmente abandonada. Agora, o mais curioso é que a Norte-Sul vai chegar em Estrela do Oeste, e ela vai assumir um papel que a Central do Brasil tentou durante muitos anos, e não conseguiu, que seria ligar a capital do país, então Rio de Janeiro, até Belém do Pará. Hoje, essa nova Central do Brasil vai te ligar Estrela do Oeste até o Maranhão e dali até o Porto do Conde, em Belém do Pará. Então aquela ideia criada pelos primeiros republicanos, após a proclamação da República, de se ter uma verdadeira Central do Brasil, hoje vai se tornar uma realidade. Então, o fato dessa ferrovia chegar ao estado de São Paulo, né, bem na Alta Araraquarense, e depois ela correndo meio que em transversal e chegando a Panorama, isso fecha um ciclo muito importante. Se a região se der conta desse projeto, ela passa a defender a recuperação do ramal de Jaú até Panorama de uma forma muito mais incisiva, muito mais enfática, porque quando isso acontecer e esse ramal estiver jogado às traças, entregues aí ao perturbador silêncio do abandono, vai ser terrível. A própria região está trabalhando contra ela mesma. Então, hoje, a necessidade da recuperação dessa linha é vital.
muito importante. Independente se o trem é simpático ou não é uma coisa prática. Acho que todos têm que ser pragmáticos. E nessa esteira, eu acho, na minha modesta opinião, que você tem que pensar também na mobilidade das pessoas. Se existe a ferrovia, você tem que resgatar uma instituição que foi abandonada pelos políticos, que é o trem de passageiro. Mais do que o transporte, ele era um integrador social, ele era um instituto dentro da nossa sociedade e foi abandonado. Então, junto desse movimento da recuperação da ferrovia, como transportador de carga, você tem que pensar também que entre Bauru, citando apenas um exemplo localizado, tá? Entre Bauru e Panorama, um trem de passageiro ou 2 por dia iam suprir a necessidade de transporte de muita gente que se vê aí enredada pelo ônibus, né? Nada contra o ônibus, ele pode trabalhar como, inclusive, um integrador junto do trem. Então, as pessoas entendam que há que se ter uma integração entre os dois modais, né? E tudo isso, trabalhando, tudo isso aí se pensando em transportar bem, tanto cargas como pessoa, que sem as pessoas você não tem carga também, né? Então, você tem que pensar também naquela logística pessoal. Como que eu chego lá? Como que eu vou lá em segurança e tudo mais? A rodovia, por si só, ela não é um meio eficaz de transporte. Ela tem que se integrar junto aos outros modais nessa matriz de transporte, qual seja a ferrovia, o transporte que E é bom colocar, Jardim colocou. Que no caso do transporte, a hidrovia Tietê-Paraná, São Paulo investiu muito nesse processo. Então nós temos uma hidrovia bem moderna aqui em São Paulo. E eu acho que a integração desses modais é muito importante. E aí o Feijão colocou de forma, logicamente o Feijão coloca com uma emoção de ferroviário, isso é importante, eu acho que quem põe emoção no que se faz é importante. Eu ponho muita emoção quando eu falo da agricultura. E a agricultura e esses modais são muito importantes. Eles se integram bem, que isso aí, na verdade, esse escoamento de produção é importante. Então, eu fiquei muito alegre com a colocação do Feijão nesse processo aí, e colocar da importância também da hidrovia. E São Paulo tem uma hidrovia Tietê-Paraná, uma hidrovia importante aqui, que está faltando agora nós ligarmos com a ferrovia. Ricardo, esse abandono da ferrovia trouxe uma série de transtornos, não só para o setor empresarial que perdeu uma opção de transportar os seus produtos, mas também para a população. Vamos lembrar aqui a situação de Tupã, né? A gente tinha uma estação ferroviária de um grande porte e aquele prédio por anos está ali abandonado. Existe ali a possibilidade de se construir um museu tropeiro, mas aquilo gerou e tem gerado insegurança, porque está abandonado ali, vira ponto de usuários de drogas e tudo mais. É uma questão não só empresarial, mas uma questão social também, né? Com certeza, e dá dó, né? Dá dó você ver todo um patrimônio aí se ruindo. E achei um fato muito interessante que o Sérgio comentou, o Jardim também, a união. Por que se perdeu tudo isso? Faltou união de pessoas, não deixar entrar vaidade, né? Toda a cidade se unir por um ideal, né? Marília briga ali, Tupã briga aqui, Adamantina, Oswaldo do Cruz. Quer dizer, se você junta as pessoas como junta numa cidade a política, pensando num bem comum, né? A gente consegue conquistar muitas coisas. Como foi a ideia do trem, o Caio trocando ideia, isso, aquilo, fomos buscar ajuda do pessoal de fora. Sou muito grato, né? Vocês nos terem atendido lá. Vamos abraçar a causa, independente de ser de São Paulo. Né? Não tem nada a ver, de repente, o Bauru aqui, Panorama. Pô, estamos com vocês, isso é o ganha-ganha. Se nós estamos bem, eles estão bem lá. Se diminui o custo aqui, eles vão diminuir o custo lá. Melhora a qualidade de vida. Então, se nós temos essa união na política e união de cidades, nós só tem que ganhar, né? O ganha-ganha. E é que nós falamos, você passa em Adamantina, essas cidades, tudo abandonado. Né? Às vezes, alguns tentando invadir a área da ferrovia, né? Eu vi no caso de Marília, lá até o Camarim estava preocupado em montar pista de ciclismo, arborização, recuperar toda aquela área, algumas construções, tentar tirar do lugar que está ali. E interligando, quer interligar entre Lácio e Nóbrega para estar abastecendo Marília, um custo de transporte mais barato ali. E aí começa a movimentar toda a região. Né? Hoje está... nessa audiência que teve o pessoal de Garça vindo para cá, dando ideia, o pessoal de Pacaembu, quer dizer, toda a região se movimentando. Então, se nós fizermos todo esse movimento e já beneficiar Bastos, eu já estou contente. Bastos já diminuiu o custo, chegou os ovos mais baratos na prateleira, chegou carne de frango mais barato, quer dizer, eu já estou contente que ajudamos a nossa cidade vizinha.
né? E não tem como uma cidade crescer sozinha, não tem como uma pessoa crescer sozinha, né? É o ganha-ganha, né? Se vocês estão bem, a gente está bem. É isso que nós temos que pensar em nível de cidade e nível de região. Cara, é importante essa questão da mobilização regional. Bom. Como o abandono aí, como a gente levantou, foi um fruto de uma desarticulação aí política e também desinteresse, né? Então agora essa retomada representa, ó, região aqui é favorável, a gente quer transporte de volta. Com certeza, Thiago. Em todas as reuniões, em todas as audiências, fomos fora, as audiências que tivemos em Tupã, nós só vemos ponto positivo na reativação disso. Foram elencados aqui diversos motivos, diversas razões, seja barateando o custeio do transporte, seja tirando tantos caminhões da rodovia, seja na parte turística, seja deixando um ponto abandonado, enfim. São muitos os benefícios, são muitos os ganhos que nossa Tupã e toda a nossa região vai ter. E é isso que nós temos que fazer, não só a nível dos nossos bairros, como temos que se unir, nossas cidades, os nossos estados, o nosso país, enfim, todos lutando juntos, lado a lado, para a gente poder conseguir ganhar ainda mais. Eu lembro uma vez que meu avô contou uma história que uma pessoa sozinha quer tirar uma pedra grande do caminho, não vai conseguir. Pode vir 20 pessoas tentando tirar, não consegue. Agora, se as 20 pessoas se unir, fazer força ao mesmo tempo, consegue tirar essa pedra do caminho e aí abrir a passagem para todos. E é isso que nós temos que tentar fazer. Pegar, juntar forças todos para mostrar o nosso interesse, a nossa vontade e o ganho, que não só Tupã, não só a região, mas que todos, até os paulistanos, os cariocas, enfim, que todos vamos ter com isso. Realmente, nós estamos nessa luta, tivemos aí uma grande audiência, uma bela audiência, onde o próprio Dr. Jardim, Dr. Sérgio, abrilhantaram muito posto de conhecimento, puderam ajudar muito na nossa audiência e nós vamos estar ainda mais elancados nessa luta, poder lutar, batalhar para conseguir essa reativação, com certeza vai ser uma grande alegria. E o Ricardo mesmo foi muito feliz na colocação, é lógico que todos vamos ganhar, mas nossa cidade vizinha ganhando, nós já estamos muito felizes com isso. Tá certo. E, Sérgio, voltando um pouco com relação à questão da história, a vinda da ferrovia aqui na nossa região, ela ajudou a desenvolver todos esses municípios aqui da Alta Paulista, né? Tem toda uma ligação, né? Com certeza. E sem a ferrovia ia ser complicado. Então, aquilo que foi dito lá atrás, a questão do turismo, tudo mais, eu acho que são iniciativas que vêm a somar com a vinda do trem como instituição, seja para a carga, seja para o passageiro. E o turismo, na realidade, se a concessionária for perceber, ela transporta, e as comunidades que estão ao longo desta ferrovia, elas têm também que ser assistidas. De que forma? Conservando mal a ferrovia, mantendo a linha toda emporcalhada, e isso você traz uma imagem muito negativa da companhia concessionária, porque dá a entender que ela despreza as comunidades. Então ela tem que ser um pouco mais carinhosa, um pouco mais gentil, um pouco mais generosa com todas as cidades. De que forma? Mantendo limpo, asseado a linha, como era antigamente. A Paulista era um primor, portanto ela foi considerada a 5ª melhor ferrovia no mundo. Acho que pouca gente sabe disto hoje, mas ela foi considerada internacionalmente como ferrovia padrão. Veja, padrão no quê? Na metodologia, na qualidade do primor que ela prestava, com uma pontualidade digna de relojaria suíça. Os trens chegavam no horário e às 9 horas da manhã, sendo nas principais estações, pelo menos o apito de uma locomotiva anunciava a cidade e a sincronização dos relógios, né, com o movimento. Era a hora do tempo, às 9 horas da manhã. Invariavelmente, provavelmente Tupã era assim, o apito da máquina tocava para todo mundo entender que era 9 horas, né, pelo padrão de Greenwich. Então a ferrovia era um ente de respeito e de confiabilidade, mais do que isso. Hoje eu acho que as concessionárias de transporte de carga, elas têm que resgatar aquilo que foi lá atrás, uma tradição muito importante, que é a confiabilidade no seu serviço, e ganhar o carinho e a atenção da sociedade. Por quê? Desta forma as pessoas deixam de jogar lixo na beira da linha, passam a tratar o trem com muito carinho, porque elas vão entender que aquilo, enquanto que patrimônio público, também é delas. E, portanto, ela tem que cuidar muito bem, porque é a imagem da cidade. Então, aquilo que nós falamos, a união para o bem geral. Então, a ideia do turismo ferroviário também é muito importante. É uma aspiração até da minha associação, a PMF, no sentido que haja um trem turístico aqui. Aqui é uma estância
turística, portanto, então cai muito bem um trem que se dirija aí à Serra de Santana, aí pelo menos no máximo até Quintana, ou que chegue até Panorama, não sei, num projeto mais ambicioso, mas no sentido de você resgatar tradições da Companhia Paulista e servir também como uma ferramenta para que você mantenha o turismo em alta. Então, essa questão, seja de transporte de carga, passageiros ou turismo, é essencial para a região. Por quê? De uma forma ou de outra, você mantém sempre na baila aquela questão da estrada de ferro. Ela tem que existir e tem que funcionar, porque sem ela, você tira uma peça muito importante nesse quebra-cabeça de desenvolvimento regional. Hoje a ferrovia existe, está abandonada, então todo mundo tem ela como um exemplo desastrado, né, de iniciativa. Então a gente tem que resgatar essa iniciativa e trazê-la à atualidade e fazer com que ela seja atualizada, ela seja vista como um equipamento útil para a sociedade. E não dizer assim, mas ela é muito feia, ela atrapalha a cidade, vamos tirar os trilhos daqui. Muito pelo contrário, ela tem que permanecer lá. Em qualquer lugar do mundo, o trem é tratado como a menina dos olhos da nação. E o brasileiro tem que resgatar esse carinho pelo trem, porque ele já foi muito importante num tempo que nós não tínhamos rodovias. Agora que nós temos as rodovias, ele tem que ser encarado como um integrador entre diversos modais. Onde a rodovia não funciona muito bem, você migra para o trem, ou vice-versa, mas eles trabalham ao par, nunca contra. A empresa de ônibus pode trabalhar muito bem com o trem, como vice-versa, e até um empresário de ônibus, por exemplo, como uma grande empresa aqui da região, ela pode ser também uma operadora de, eventualmente, uma concessão de transporte de passageiro. Por quê? Ela vai maximizar essa oferta, né, usando mais de um modal. Qual que é o problema? A meta não é ganhar dinheiro? Seja com ônibus ou com trem, você vê algum problema? Fica aí. A gente tenta entender por que deixaram acabar tudo isso, sendo que existe uma demanda, é uma fonte de renda para o empresário, para o setor que investir. Integração de cidades. A integração, é aquilo que você falou, falta olhar como os outros países mais desenvolvidos olham para o transporte ferroviário. Acho que falta isso. E isso não é só do setor empresarial, mas também dos governantes. A gente está caminhando para o final do programa. Eu gostaria que cada um aqui deixasse suas considerações finais, começando aqui pelo Dr. Francisco Jardim. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar toda a sociedade de Tupã e região e parabenizar as lideranças aqui. Eu acho que o evento foi um evento que eu acho que resgata, como bem colocou o Feijão, uma ação, resgata uma atividade importante e demonstra que, na verdade, que nós vimos nessas discussões, demonstra que se nós conseguirmos uma unidade em relação a essas ações, o apoio vai ter, o governo federal tem interesse nesse processo, está investindo, como eu coloquei, 90 bilhões em relação à questão específica da questão de ferrovia, tem muito interesse em melhorar a logística, a intenção, na verdade, é diminuir o máximo possível os custos da produção para que a sociedade venha usufruir desse processo com redução da inflação. Então, a política do governo federal é nesse sentido, é nesse caminho que nós queremos, e parabenizar mais uma vez aqui a todas as lideranças, a Câmara de Vereadores, especificamente aqui, o Ricardo e o Caio que estão aqui presentes, foram os que nos propiciaram esse evento. Parabenizar toda a sociedade de Tupã. Tá certo. Muito obrigado. Sérgio? Acho que o Jardim falou muito bem, acho que as palavras dele também são as minhas, né? E agradecer ao Ricardo, ao Caio, a toda essa gente boa de Tupã que nos permitiu estar aqui, né? E a gente poder aprender muito e também dar uma modesta contribuição e ver na figura do Jardim que faz aquilo com amor. Acho que o importante é trabalhar com amor, como da mesma forma como ele age com a agricultura, eu ajo com o trem. Acho que há que se ter naquilo que você faz a crença, a fé, e mais do que a fé também, acho que aquele calor do coração. Claro, nunca sobrepor a razão, mas fazer acreditando e fazer com muito carinho, porque as coisas vão se sedimentando. Meus parabéns à iniciativa de todos vocês, vereadores, e dos tupanenses que estão nos recebendo muito bem aqui, né? Eu fico muito feliz e envaidecido de estar aqui. É o que eu tinha para falar. Obrigado. Tá certo. Caio? Bom, Thiago, gostaria de agradecer a você, a toda a equipe da TV Câmara, que sempre tem nos dado todo o suporte quando a gente necessita. Agradecer ao Dr. Jardim, foi secretário de Agricultura do Estado, hoje superintendente
do Ministério da Agricultura, realmente deu uma grande contribuição tanto na audiência quanto neste programa. Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. O Dr. Sérgio também mostra sua paixão, seu entendimento, que muito ajudou e abrilhantou todo o nosso evento. O vereador Ricardo, que é o nosso presidente da comissão, estamos aí batalhando, lutando e vamos continuar nessa luta. A população de Tupã, nós continuamos à inteira disposição. Também a todos vocês que queiram aí, que tenham um objetivo, que tenham vontade, que possam nos ajudar. Estamos aí para o que precisar nessa luta, nessa caminhada. Como dissemos, só temos ponto positivo, só temos a ganhar, não tem nada a perder. Fica até essa interrogação, o porquê não reativar. Então vamos continuar lutando, unindo força, batalhando para conseguir essa conquista. Não só a população de Tupã, mas também para toda a região, todo o nosso estado, todo o nosso país. Muito obrigado e até o próximo programa. Ricardo. Obrigado a todos aí da TV Câmara, né? Mais uma vez a oportunidade. Obrigado ao Caio por ter acreditado, estar participando da comissão, né? Ter dado força. E eu quero agradecer muito ao Jardim, ao Feijão, ao Sérgio, por nos ter recebido lá em São Paulo, ter acreditado, vocês terem se movimentado, vindo até nós, acreditar, né, nesse potencial. Como o Sérgio falou, quando a gente coloca o coração, coloca o amor, você não mede esforço para ajudar, né? E precisamos muito de vocês, né, para se somar e vice-versa. Precisando de nós, estamos aqui à disposição. A nossa população Tupã, como o Caio falou, são muito receptivos, já que somos uma instância turística. Eu gosto dessa política de união, de juntar pessoas, de somar forças, independente se é para beneficiar alguém ou não, nós queremos somar e ajudar alguém, né? Se nós conseguimos ajudar nossa região, nós estamos contentes. Nós ajudarmos Basto, Herculândia, Adamantina, quem se beneficiar melhor com a linha do trem, nós já estamos contentes. Nós já conseguimos ajudar um vizinho e principalmente conseguir diminuir custos. As empresas dependem de custos, nós trabalhamos muito nisso lá. E se nós conseguirmos diminuir, já estamos beneficiando. Quantos empregos estamos gerando, né? Esse abandono que está aí, às vezes dá dó, quando vem uma empresa para cá, de repente vê uma linha toda abandonada, desmotiva essa pessoa a investir aqui, né? Nós estamos aí, os maiores produtores de amendoim da região, quando nosso estado, nosso país está aqui, né? Está se cada vez mais exportando, abrindo as portas para exportação, facilita muito isso, e nós levantamos custo, cai muito o custo no transporte ferroviário. Se interligar ainda com o hidroviário, melhor ainda, o custo cai mais ainda. Mas nós precisamos muito do governo, né? Estar nos apoiando, estar nos ajudando e somando, que com certeza, onde a gente tem pessoas que se somam, é muito mais fácil arrancar uma pedra do caminho, é muito mais fácil a vitória. Então, agradeço a todos, agradeço a população e vamos estar trabalhando aí, com certeza, não só do trem, mas mais trabalho que nós podemos se juntar, os vereadores, com o prefeito e toda a região pela nossa cidade e região. Tá certo, eu agradeço a presença de todos vocês, com certeza foi um programa de muita informação. A população que teve a oportunidade também de participar da audiência e agora assistindo esse programa vai realmente ter a dimensão do que o transporte ferroviário representa, do que o potencial agrícola do Brasil, e agora a questão é torcer para que esse seja um projeto que saia do papel e que com certeza a gente possa ter o nosso trem aqui circulando pela região da Alta Paulista, beneficiando toda uma sociedade aqui da nossa região paulista, não só os empresários, mas também na redução dos custos, para que isso possa ser refletido na cesta básica, e todo mundo, como o Ricardo fala, é o ganha-ganha. A gente fica na torcida aí para que tudo dê certo. Não é fácil, não é algo que vai acontecer de forma imediata, mas se ninguém tomar a iniciativa de levantar uma bandeira, vai ficar sempre no esquecimento. Então, parabéns a todos vocês. Para você aí de casa, a gente agradece mais uma vez você que acompanha o programa Ponto de Vista. Continue assistindo a programação da TV Câmara, a TV do Povo.